A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém? Convidando os irmãos para acompanhar comigo o Evangelho de João no capítulo 14, versículo 19, amém? Vai dizer assim: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês me vereis, porque eu vivo, e vocês vivereis, e vós vivereis. Aqui, meus irmãos, ele está falando que o mundo não ia o ver mais. O mundo não ia ver mais ele fisicamente, mas eles o veriam porque ele faria morada em cada um deles. Meus irmãos, aqui ele está ensinando o que haveria de ser, o que haveria de se suceder, meus irmãos, conforme a Escritura, meus irmãos, conforme o Evangelho está ensinando, meus irmãos, o que ia acontecer e que eles teriam que se acostumar com uma visão diferente. Em vez, meus irmãos, deles estarem lidando com Jesus Cristo na terceira pessoa, eles teriam que estar lidando com Jesus Cristo em primeira pessoa, como se eles fossem um Jesus andando no mundo, meus irmãos. Jesus estaria dentro deles. Eles teriam que fazer conforme Jesus fez, meus irmãos. O chamado deles, meus irmãos, era para ser como o Senhor. Por isso que Paulo diz, meus irmãos, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Eles teriam praticamente, meus irmãos, que seguir isso de cabo a rabo. Eles seriam os imitadores de Cristo, os representantes de Cristo na terra. Eles teriam que viver, meus irmãos, como se eles fossem os representantes de Cristo, como se eles fossem Cristo na terra. Estou dizendo como se fossem, tá óbvio que eles não iam ser. Mas o chamado do Evangelho é esse, que eles se tornassem como Cristo se tornou aqui na terra, como Cristo encarnou aqui na terra, meus irmãos. Ou seja, o homem velho, meus irmãos, ele ia passar por mudanças, por transformações. O chamado do Evangelho é esse, transformar nossa consciência para uma consciência de Cristo. Meus irmãos, por isso que todos os vídeos que eu faço para os irmãos, meus irmãos, transmitindo a palavra, eu não tenho objetivo, meus irmãos, meu objetivo não é, meus irmãos, que vocês fiquem escrevendo versículo e colando na parede de vocês, colando na porta de vocês. Não é isso, meus irmãos. Não é para isso estar, meus irmãos, como um letreiro na parede de vocês. Não é para que vocês venham deixar as Bíblias abertas com o versículo tal. Não, meus irmãos. Também não é para vocês ficarem falando alto com tom de propriedade, meus irmãos, mas que vocês venham chegar ao conhecimento do Evangelho. Que o Evangelho venha fazer, meus irmãos, um efeito na consciência de vocês, para que vocês venham se tornar pessoas adaptadas ao Evangelho. Meus irmãos, por que eu digo isso? Porque não se ensina mais isso hoje, meus irmãos. Eles querem vocês dependentes deles. Não se ensina mais isso, meus irmãos. Quem lembra da parábola das virgens? Que uma, meus irmãos, ficou sem azeite para lamparina. Ele precisou comprar mais. Ou seja, meus irmãos, estão ensinando vocês a não ter luz própria. E isso é um terrível engano. Vocês têm que ter luz própria sim, para que vocês estejam prontos quando o noivo chegar. Eu estou falando para vocês, mas serve para mim também, meus irmãos. Por isso que ele está ensinando, meus irmãos. O Evangelho não é como o que eles estavam ensinando na sinagoga, meus irmãos. O Evangelho não é só o estudo da Bíblia, não. Isso tem que fazer parte da nossa vida, meus irmãos. Quando dizem que a gente tem que fazer com que Cristo venha ser gerado em nós, não é mentira, é uma pura verdade. É uma baita de uma verdade. Vocês entenderam? É esse o chamado de cada um de nós. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.